Pessoal, então, para matar a saudade, trouxe um tema aqui muito bom, muito interessante, que é para a gente discutir um pouquinho sobre aquela punheta diária. Será que faz mal? Será que o homem pode ou não bater aquela punhetinha diária? Comente aí a sua opinião. O Franciscão já falou aqui, né? Na minha época de adolescência, quando o cara parece cansado, os outros diziam que ele estava batendo uma, né? Pode ser. Então é claro que existe muito tabu, existe ali muitas desinformações. E assim, para começar esse tema, eu queria falar que os extremos, de uma certa forma, eles são muito ruins. Tanto o diarista, aquele cara que tem ali um hábito compulsivo, que bate uma todo dia para se acalmar, para descansar, como também aquele cara que, de alguma forma, não é sexualmente ativo, não ejacula, não tem nenhum tipo de prática sexual, também acaba sendo muito ruim. Então eu queria começar falando aqui um pouco dos benefícios da punheta, de maneira geral, que é, como eu falei, é um tipo de prática sexual, pessoal. Nem todo mundo tem um relacionamento fixo, um relacionamento estável, nem todo mundo tem ali uma previsão de relacionamento com uma certa regularidade. Toda semana, todo mês, tem gente que passa meses sem ter relação. E aí é uma das maneiras de você se sentir mais ativo. Logo, existem benefícios, sim, relacionados à punheta. Primeiro que na hora do clímax, existe uma liberação no nosso cérebro de dopamina, de oxitocina, que são substâncias relacionadas ao prazer, ao bem-estar, ajudam a combater, é claro que numa frequência adequada, o excesso de estresse e preocupações. Então a punheta tem sim o seu benefício. Além disso, vários sinais e indícios que pode melhorar a qualidade do sono, né? Então ajuda na qualidade e na profundidade. Então, homens aí que estão com dificuldade de dormir, né? Talvez você tenha percebido já que depois de dar uma, ou de bater uma, você acaba dormindo melhor. Importante também até para os jovens em questões de autoconhecimento, desenvolvimento de fantasias. É claro que você tem que ter cuidado aí com o que você está consumindo, né? Eu sempre falo que o problema maior não é a punheta, meus amigos. O problema maior são os vídeos adultos, que eles vão gerando ali a sua mente imagens que geram ali um tipo de fantasia que é fora da realidade. Mas, quando você faz sem esse auxílio, você trabalha o desenvolvimento do seu erotismo, do seu pensamento, isso acaba trazendo melhoras também, né? Melhoras até para você se manter mais ativo, né? Eu sempre digo, o sexo tem muito uma questão comportamental. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto mais pensamentos, quanto mais o hábito você tem de direcionar o pensamento para coisas que são sexualmente estimulantes, isso vai fortalecer ali o seu comportamento, não tenha dúvida. Além, é claro, que existem benefícios físicos, né? Eventualmente na saúde da próstata e na saúde cardiovascular. Então, na próstata, né, alguns estudos mostrando que ejaculações frequentes ajudam a tirar ali o estresse oxidativo da próstata, pode prevenir algumas doenças na próstata, até mesmo o câncer. E também já tem alguns estudos mostrando que aqueles homens que ejaculam mais de 100 vezes ao longo do ano têm uma chance menor de ter risco cardiovascular. É claro que esses estudos são observacionais, eles não são 100% conclusivos, mas são fortes indícios que eu trouxe para vocês que a masturbação pode te ajudar na saúde mental, na saúde física, na qualidade de vida como um todo. Agora, eu quero ressaltar para vocês também um pouco dos malefícios, porque ao mesmo tempo que eu vejo que muitos homens, sobretudo os homens 50 a mais, eles estão muito para baixo às vezes, estão muito inativos, eu vejo, às vezes, homens que estão ali no hábito compulsivo, que estão tentando largar o vício nos vídeos adultos, no 5 contra 1 e acabam que não conseguem. E aí é onde entra os malefícios, né? É difícil a gente poder traçar essa linha, esse paralelo entre o que é normal, o que é saudável, e aonde aquilo começa a trazer um problema de saúde. Lembrando que o hábito compulsivo ele pode trazer disfunções sexuais, tá? Ele pode trazer, às vezes, uma disfunção erétil, porque é o que eu sempre digo, nada vai estimular o seu amigão como a sua mão dominante. Então o sujeito que está lá descascando a banana vigorosamente, dia sim e dia também, né, todo santo dia, ele acaba tirando a sensibilidade. Aí quando ele vai lá no pastelzinho de pelo, ele não sente o mesmo estímulo, até a própria mente, porque está habituado a um tipo de estímulo mais intenso, acaba tendo divagações, pensamentos aleatórios e o sujeito acaba perdendo a ereção e começa todo aquele efeito bola de neve da disfunção erétil. Ejaculação precoce também, o sujeito que está batendo uma, muitas vezes ele se condiciona a um tipo de ejaculação mais rápido. Ele acaba desenvolvendo aquela ansiedade, um certo condicionamento que faz ele chegar lá rápido demais. Ou o outro extremo. Então veja que a masturbação excessiva ela causa ali dois extremos, tanto a ejaculação precoce como a ejaculação retardada. Aí é porque você vai dessensibilizar o seu amigão.
E aí você pode ficar metendo 10, 20, 30, 40 minutos, nada de chegar ao clímax, nada de gozar. Comente aqui o que é que você acha que é pior, se é ejaculação precoce ou ejaculação tardia. Né? Os precoces queriam muito ter a tardia, e os da tardia queriam muito ter a precoce. É sempre aquela questão de insatisfação, mas o bom mesmo é você ter o controle para chegar lá na hora que você quiser, meus amigos. Sem contar que a masturbação compulsiva, né, ela por trazer aquela liberação de dopamina, ela pode eventualmente trazer um vício, uma dependência mesmo. Ainda mais quando você junta ali, né, os vídeos adultos, que tem aquela, né, que são vídeos destinados a gerar fortes emoções no seu cérebro, junto com o prazer, né? Então muitos homens acabam fazendo a masturbação apenas por hábito. Se você perguntar por que é que você bate uma, é por hábito. Ele bate antes de dormir todo dia, bate na hora do banho, a famosa banheta, né? E às vezes, sem motivo algum, ele acaba se condicionando e tendo esses efeitos negativos. Tá? Então cuidado, gente, cuidado. Eu sempre digo, né? O ruim são os extremos, o ruim é o excesso. Né? Você manter uma prática regular de atividade sexual, combinado ou não com 5 contra 1 ali maroto, não vai fazer mal para você. Pelo contrário, em homens de mais idade, ajuda a se manter ativo, ajuda a evitar o desuso peniano, que eu digo, né? A rigidez, meus amigos, é a principal fisioterapia do pênis. A rigidez vai preencher o espaço interno, preencher o músculo, distender o músculo, trazer um sangue oxigenado. E isso é muito bom ali para a saúde do pênis no médio e no longo prazo. Né? Então comente aí o que é que você já tinha ouvido falar sobre a masturbação, se o homem pode ou não pode bater punheta todo dia. E pessoal, o que eu sempre digo, né? Então, o melhor mesmo é que você consiga alinhar os 3 fatores do homem-máquina. Veja que eu falei que a mesma ferramenta, ela pode ser usada pelo bem ou pelo mal. O ideal é que você tenha um acompanhamento, que você aprenda a alinhar os 3 fatores do homem-máquina para que você fique sempre ali uma verdadeira máquina de prazer na hora H, né? Com o corpo ativo, com o pau supremo e com a mente blindada. Inclusive, já queria anunciar para vocês, gente, no desafio. Então já estamos aí com a lista de espera para quem não participou. Tem o Isaac aqui, que já é um vitalício nosso. Mas para quem não participa, fique atento, entre na lista de espera. Aí o Giuseppe, né? Como falar com o filho sobre punheta? Isso é interessante, essa pergunta. Né? A gente tem que falar, né? Tem que orientar. Às vezes, né, para você poder ter uma abertura para trabalhar com questões de saúde sexual com seus filhos, o primeiro passo é que você tem que ter uma boa comunicação geral, né? Então, conversar com ele, entender o contexto dele. Então, é muito ruim você que não fala nada com seu filho chegar no dia já querendo falar sobre punheta. Ele certamente vai se fechar para esse tipo de conversa. O ideal é que você tenha uma linha de comunicação sempre, entenda o contexto que ele está. Lembre-se que você um dia já foi, às vezes, um adolescente, um jovem, cheio de ideias, cheio de aspirações, e é meio estranho, né, falar com os pais, mas tem homens que desenvolvem essa capacidade de ter uma conversa franca, e aí você pode aproveitar para tirar as dúvidas. Eles têm várias dúvidas. É melhor você tirar as dúvidas dele do que deixar a internet aí, deixar aí muitas vezes o que não presta aí, fazer a cabeça dos seus filhos, né? Então, realmente não tem viu, Giuseppe, não tem ali uma dica mágica. Né? Às vezes é você aprender a ouvir o seu filho, ter mais abertura, e no meio da conversa você faz perguntas. Tem que ver se ele está preparado e se ele se sente confortável para falar com você. E aí você, obviamente, se não der na primeira vez, você vai falando ao longo do tempo, né? Não é algo que você tem que chega na lata, né? Você tem que ir preparando ali o terreno. E aí eu queria trazer também, gente, alguns mitos, né, sobre a questão da masturbação. Então, primeiro é o seguinte, né? É sobre ejaculação e câncer de próstata. Então, será que ejacular mais previne o câncer de próstata? Ou será que é o contrário? Você não ejacular favorece o câncer de próstata? Então, na verdade, isso aí... Existem alguns indícios, tá? Que você ter uma frequência ejaculatória alta, ela é benéfica, ela protege contra o câncer de próstata. Mas o que eu digo é que não é uma evidência definitiva. Né? É claro que não é isso, não é só isso que vai prevenir uma doença tão complexa como é o câncer de próstata. Mas esse é um estudo feito lá nos Estados Unidos, lá na área de Boston, mostrando que os homens que ejaculam mais do que 21 vezes por mês têm uma chance menor de ter câncer de próstata em comparação com aqueles que gozam menos do que 7 vezes por mês. E aí é claro que esse estudo é cheio de críticas, mas é porque, assim, talvez não seja só a ejaculação, né? Talvez esteja algo ligado aos próprios 3 fatores, né? Porque o homem que ejacula mais, ele tende a ser mais ativo, ele tende a ter um corpo mais ativo, ter uma melhor saúde mental. Então, às vezes, não é só o fato de ejacular, é o fato de ter os 3 fatores alinhados. É algo mais dessa linha. E, por outro lado, o homem que ejacula muito pouco, que não é sexualmente ativo,
ele é um cara mais retraído, mais doente, com mais comorbidades, toma mais remédio, não tem relacionamentos. Então, talvez seja algo nessa linha. Mas os estudos, quando você olha só a ejaculação ela tem um sinal positivo, né? Protetor. Também, eu vou dizer que não tem ali uma obrigação, né? Você tem que ejacular uma vez por semana, 2 vezes por semana, isso não existe, tá, gente? Você tem que manter ali a frequência que o seu corpo ou que o seu relacionamento muitas vezes vai permitir a dinâmica. Mas o que eu costumo dizer é que a frequência semanal é ideal, que ela pelo menos uma por semana, ela é ideal em termos de ejaculação para você manter a sua saúde. Né? Não quero dizer que 2, 3 vai fazer mal de forma alguma, mas se você tiver uma ou mais por semana, certamente você tende a ficar no grupo dos mais ativos. Né? Quando você não tem tempo durante uma semana inteira para ter ou um pastelzinho de pelo aí para você comer, ou uma punhetinha, então é porque a vida está muito dura para você, amigo. O Daniel comentando, né? Precoce é horrível, né? É sempre essa. Né? Precoce é uma das disfunções, né? O cara chegar lá rápido demais, mais comuns, e é das que mais causa ali desconforto e problemas de frustração, de ansiedade. Muitos homens aprendem a conviver com isso, se adaptam. Muitas vezes por falta de conhecimento, porque não tem ali uma orientação adequada, não tem com quem conversar e quem pedir ajuda. Né? Esses são os conceitos, mas estamos aqui para isso, né? Para orientar vocês, trazer essa conscientização da saúde do homem, né, pessoal? O Rafael, né? Doutor, tenho muita dificuldade de ejacular. O que pode ser? Existem alguns medicamentos que bloqueiam ali a sua capacidade de chegar ao clímax, sem anunciar a sua idade nem o seu contexto. Mas o cara que não consegue gozar, eu sempre falo, primeiro veja os medicamentos que você está tomando. Eventualmente veja também as suas práticas masturbatórias. Então, no dia de hoje, 2025, com essa epidemia aí de vídeos adultos, de vício em 5 contra 1, pode ser muito bem isso aí, aquela questão de você condicionar o seu amigão de uma forma muito intensa. Pode ser problemas também psicológicos, é claro. É importante você fazer um alinhamento aí e uma identificação melhor desses tipos de problema, né? Hoje tem um número muito grande de homens também tomando remédios ansiolíticos, né? Os ansiolíticos, eles bloqueiam, né? Eu falei um pouco da dopamina e da oxitocina, que são as substâncias que trazem uma sensação de bem-estar. Mas no contexto de ansiedade e depressão, os principais medicamentos prescritos são aqueles que vão trabalhar com a serotonina. Então, a serotonina também é um dos neurotransmissores do bem-estar, que fazem você se sentir melhor, só que tem um forte efeito ali de bloqueio da ejaculação. Aqui o Lucas, acredito que a questão da masturbação em excesso, igual você disse, doutor, é uma relação aos vídeos. Muitos vão para aquilo que é quase surreal, exatamente. Então a gente vive na era digital, né? Então hoje, às vezes, o cara tá de boa ali no WhatsApp dele, ou vendo ali as mídias sociais, e o cara é invadido, né? Às vezes você nem quer ver, mas aquilo acaba entrando espontaneamente no seu radar. E é claro, ninguém é de ferro, esses vídeos foram feitos exatamente para poder te cativar e te levar para essa direção de consumo. E aí, meu amigo, quando o cara vê, ele já viu vários vídeos, já bateu 2, já era. Também lembro ali um pouco aqueles vídeos que a gente chama de soft porn, né? Que são aquelas mocinhas fazendo as dancinhas aí nas redes sociais. Hoje eles também são considerados ali um tipo de estimulação que tende a levar o sujeito ali a um determinado tipo de vício. É claro que ele é bem menos intenso, mas ele é uma porta de entrada, às vezes, para os jovens e para você desenvolver aquele comportamento de consumo. Discutindo o que é pior, se é ejaculação precoce ou tardia, gente, é que nem aquela pergunta, o que é que você né, quando você pergunta, você prefere ser traído por uma pessoa bonita ou por uma pessoa feia? Cara, ser traído é uma merda de qualquer jeito, indo ou voltando. Né, o ideal é que você, né, não tem problema pior, né? O pior problema é o seu, aquele que você está sofrendo, né? E o importante é buscar aquela ajuda, buscar ali um acompanhamento para você superar, seja precoce, seja tardia. A precoce, muitas vezes, gente, é bem mais comum e também é mais simples de resolver, por incrível que pareça. Porque existem tratamentos e medicamentos que são capazes de retardar de forma mais eficiente. Já a retardada não tem medicamentos tão eficientes para acelerar os processos biológicos, né? Então, os retardos, né, eles são mais fáceis de você induzir através dos tratamentos do que a aceleração. Comentando, né? Doutor, sábado bati umas 3, mas é porque não passava o tesão. Como eu falei, isso é um comportamento compulsivo, gente. 3 no dia certamente é compulsiva. Aquele que é o diarista, 1 por dia, né? Você até questiona, né? Talvez tem gente que faz 1 por dia e não tem repercussões negativas.
apesar de uma por dia, eu já acho que o cara que é o diarista, todo santo dia, ele já tá ali no espectro do excessivo. O cara que não consegue pular um dia, tirar um diazinho de folga, geralmente ele tá ali no espectro excessivo, hein? 3 por dia, meu irmão. Você tem que melhorar aí as questões, né? Muitas vezes é aquela questão, pode ser um transtorno que a gente chama do espectro de hipersexualidade, ou pode ser só que o cara se acostumou a buscar ali um alívio da ansiedade, um alívio das tensões com a punheta, com o orgasmo. Como eu falei, é um processo que ele traz um relaxamento. Só que ao mesmo tempo que ele é liberado em picos, essa liberação em picos não é aquela que você constrói, que é, digamos, a boa dopamina, ele pode trazer um comportamento de vício, tá? E de problemas sérios de saúde. Então, sei que você falou, não sei se você falou verdade ou brincando, mas eu sugiro que você busque aí uma ajuda, amigo. Busque o alinhamento dos 3 fatores. Inclusive, gente, para quem ainda não participa do nosso desafio, tem aqui o link da lista de espera. Já se prepara, já clica no link, já entra na lista de espera, que eu estou esperando para vocês lá. O ideal não é nem 8 nem 80, gente, é o meio termo. Geralmente o meio termo é o local do bom senso, é onde as coisas acontecem de formas mais corretas. Beleza? O Geraldão comentando, doutor Eduardo, eu parei com isso, fiquei um bom tempo sem ver nada a respeito. Mas estamos tendo um pouco quase uma relação por um problema pessoal e de vez em quando caiu na tentação. Mas como eu falei, de vez em quando não é o problema. O problema é o consumo compulsivo e excessivo. Beleza, meus amigos? Estamos de volta, então. Um grande abraço, uma boa semana e vamos para mais um dia de luta.